Aí, estamos aí. Ô Lucas, terminou a gravação lá. Paz do Senhor. Parabéns. Então, nosso tema central hoje é Desconectados. Nós trataremos personagens bíblicos, personagens da vida cotidiana, e nós sabemos que nunca a humanidade esteve tão conectada, né? Estamos aqui hoje transmitindo essa live, esse culto, as nossas programações para diversas pessoas. Para quem não acompanhou alguns cultos atrás, nós já atingimos a marca de mais de 30 mil pessoas alcançadas através das nossas lives, com visualizações e alcance. Então, a gente sabe que nunca o ser humano esteve tão conectado assim. A gente sabe que, se pensarmos em questão de 5 a 10 anos atrás, nunca nós imaginaríamos que íamos alcançar tanta gente, né? Então, hoje nós estaremos tratando esses temas: desconectados, reconectados e conectados. Então, você aí participe juntamente conosco, coloque aí nos comentários exemplos de pessoas que se desconectaram, de fatos que ocorreram às vezes na sua vida, não precisa citar nomes, mas que fizeram você aí pensar em alguém que se desconectou, e alguém que se desconectou e reconectou posteriormente, ou alguém que se conectou e permanece conectado até hoje. Lucas, você que aí trabalha com informática, computador, o que você tem a trazer sobre esses temas aí? Primeiramente, bom dia, Arnon, bom dia a todos os que nos assistem. Motivo de alegria estar participando aqui de um bate-papo, né? Muito importante nos nossos dias. Eu, como profissional da área de informática, eu percebo que nós estamos cada vez mais conectados mesmo, interligados através da rede mundial de computadores, onde nós conseguimos postar, né, diversidades de conteúdo, onde nós encontramos, né, uma grande quantidade de conteúdos. E hoje nós vamos ver, né, que nós precisamos estar conectados com Deus, né? Nós precisamos estar conectados juntamente com os nossos irmãos e juntamente com Deus. Acerca, né, de termo desconectados, nós temos na Bíblia, né, alguns exemplos, né, que é bastante assim, interessante de se analisar. Pessoas que nasceram com um propósito e, com o passar do tempo, elas acabaram, de certa forma, se desviando do propósito principal. Num primeiro tema, acerca de desconectado, Arnon, gostaria de ressaltar Sansão, né, que foi uma pessoa que nasceu predestinada, né, a realizar uma obra. Foi uma bênção, né, que o Senhor ele deu à mulher de Manoá, no qual nós acompanhamos através da palavra do Senhor, através de estudos, né? E esse Sansão, num determinado momento, né, da sua vida, ele acaba sendo desconectado do seu propósito, quando ele deixa, né, de fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos que sobre ele havia algumas coisas que ele não podia realizar, porque nós sabíamos que era orientação do nosso Senhor. E o que acontece? Ele acaba sendo desconectado quando ele começa a fugir daquilo que o nosso Senhor tinha ordenado a ele. Nós sabemos que ele era, né, um nazireu, no qual ele era um homem à disposição do nosso Senhor. Ele foi entregue, né, desde o ventre, a mãe dele tinha entregado. Sim. E posteriormente nós sabemos como que ele foi desconectado aí. É importante você tocar nessa parte do nazireu, porque segundo estudiosos, segundo a teologia, ele poderia ser uma pessoa a serviço do reino, né? Era uma pessoa separada. Ela poderia ser tanto por um determinado momento específico ou por toda a vida. A gente, lendo as escrituras e estudando, muitos autores, eles entendem que o propósito de Sansão era para a vida inteira, né? E qual foi o propósito de Sansão? Israel estava sob jugo dos filisteus por 40 anos, né? Eles já tinham saído do Egito, né, libertados por Moisés, e eles estavam voltando àquelas velhas práticas. E alguns de Israel também já estavam desviados do caminho. Mas a gente sabe, sempre há aquelas pessoas que ainda
temem ao Senhor, guardam seus caminhos e clamaram a Deus, pedindo que enviasse alguém que liderasse, né? E aí nasceu Sansão. E o curioso é que Sansão nasceu de uma mulher estéril. A Bíblia não fala o nome dela, mas a gente sabe que era uma mulher estéril. E a gente sabe que Deus tem as suas formas de salvar seu povo. Deus teve um plano e concedeu Sansão. O que ocorre, né? A gente sabe que Sansão tinha um destaque grande dentro do povo de Deus. A gente lê pelas escrituras em Juízes, capítulo 13 em diante, no momento que ele esteve conectado com Deus, ele fez muitas coisas grandiosas que ao olhar do ser humano é impossível de acreditar. Ele matou um leão, ele matou mais de 1000 filisteus com uma queixada fresca, e olha que os filisteus estavam armados, a Bíblia fala, né? Estavam armados e Sansão estava sem nada, pegou uma queixada fresca lá e saiu matando todo mundo. E também um feito que para nós parece muito incrível, muito fora do nosso alcance, é que ele prendeu 300 raposas pelo rabo, amarrou, né, e tocou fogo na colheita dos filisteus. Então a gente vê que no momento que ele estava conectado com Deus, ele fez coisas incríveis, que era o propósito dele de vida. Sim, e nós percebemos assim que ele começa, né, a dar determinados espaços que não era conivente com aquilo que o Senhor tinha como propósito. Nós vimos que muitas das vezes isso pode acontecer nas nossas vidas, né? Nós devemos de estar sempre conectados para não corrermos o risco de nos desconectarmos, né, do nosso Senhor, do nosso propósito de vida. Nós vimos também que o poderio, né, dele era extraordinário, só que ele tinha determinados segredos, né, que não poderiam ser revelados, uma força descomunal, uma força que nós sabemos que vinha do nosso Senhor, porque nós sabemos que ele era um homem, né, de muita força, como descreve a palavra do Senhor. E também nós vimos que ele cai, né, em determinadas tentações, quando ele começa a dar ouvido à voz daquela mulher, né? Mulher essa que estava sendo usada já pelos filisteus, comprada, né, como diz a palavra, e ele acaba, de certa forma, num primeiro momento, começa a brincar com ela, né, dando dicas de como poderia fazer para pará-lo, né, de impedir, homem com tamanha força, homem que tinha esse poderio que era diferenciado, né, era um guerreiro mesmo, né? E nós percebemos que ele brinca com ela, né, 1, 2, 3 vezes, mas depois ele revela o segredo. E muitas das vezes, quando ele achou que ele estava por cima de tanta mulher ficar insistindo, ele acaba entregando, né, que o segredo dele estava no cabelo dele, entre outras coisas que ele não poderia estar fazendo. E acaba com que ele passando esse segredo, nós vimos que depois o desfecho dele foi terrível, porque aí ele perde tudo aquilo que havia sobre ele, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado sobre ele, o propósito que havia sobre ele, acaba mudando por causa dessa desconexão, né, que houve entre ele e Deus. E nós vimos que o fim dele, de certa forma, um fim trágico, né? Por mais que ele acaba, de certa forma, né, capturado, de certa forma, pelos filisteus, levado a um lugar onde estava tendo uma festa, né, de adoração aos deuses dele, e lá naquele lugar ele decide, né, então, de certa forma, se sacrificar, né, eu vejo, pelo povo, e ao mesmo tempo também acredito que vingar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então, interessante é que você tocou num ponto da questão da força, né? Paulo, salvo engano, aos Coríntios, né, ele diz: porque quando estou fraco, então estou forte. Então a gente pode fazer o inverso, né? Quando eu penso que estou forte, então estou fraco. Então a gente vê que a queda de Sansão deu muito por conta da sua própria força. Tem um filme, né, para quem gosta aí de quadrinho, filmes aí, Homem-Aranha. Primeira cena,
o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker, o tio Ben, fala assim: com grandes poderes requer grandes responsabilidades. Então Sansão, para a época, tinha uma força descomunal, né? Também um fato que teve antes desse todo o processo é que amarraram ele em 2 cordas novas. A Bíblia é enfática em falar que 2 cordas novas, e ele saiu quebrando tudo como se fosse uma linha, né? Então, talvez o pecado central aí foi Sansão, num primeiro momento, confiar em Deus, né? Ele sabia que aquela força não era dele, era de Deus, mas ele fez, às vezes, feitos tão maravilhosos, grandiosos, que ele começou a se achar autossuficiente. Tanto que você já comentou, né, a questão da mulher, né? A gente sabe que Dalila era filisteu, e os filisteus eram inimigos de Israel, já vinham sendo oprimidos por 40 anos. E eu até anotei aqui a frase que ele diz, quando ele vê Dalila e quer ter um contato com ela, ele diz assim, Juízes 14, do 1 a 2, consiga para mim, é ela que me agrada. Então esse verbo, consiga, então é quase uma imposição, né? E a Bíblia fala em seguida que os seus pais ainda orientaram ele, avisaram, melhor não fazer isso porque pode dar problema. Mas Sansão, na sua autoconfiança, achando que ele é o cara, né? Porque como Paulo fala, quando penso que estou fraco, então estou forte. Então, acredito que Sansão, achando que estava fortão, né? E realmente ele era forte, mas dentro de si ele estava fraco, né? Fraco do Espírito Santo, fraco de Deus, né? Na vida dele. E a gente sabe o que aconteceu. Muitas das vezes esse momento de fraqueza é onde ocorre a desconexão. Nós vamos poder perceber também, Arnon, vamos falar um pouco de Adão e Eva, que nós vimos, né, que num momento talvez que eles não se contentaram com tudo aquilo que o Senhor tinha colocado para eles no jardim, eles foram dar ouvido a outra pessoa, né? Foram dar ouvido, na verdade, a aquele outro animal, a cobra, né, do qual eles não deveriam dar ouvido. E quando eles dão ouvido, né, nós sabemos que eles comem, né, da fruta do conhecimento do bem e do mal, e aí eles começam, a partir dali, eles caem também num momento de desconexão, né? Uns personagens também que é marcante e assim, vem a calhar, né, o nosso tema. Eu acredito que nós devemos de estar atentos, né, porque o diabo ele se manifesta de diversas formas para tentar nos desconectar daquilo que era perfeito, daquela conexão perfeita. Então, a gente tem que ter em mente que às vezes a gente fala, nós andamos com Cristo, nós estamos às vezes na igreja, mas às vezes o nosso Wi-Fi, nossa internet não está conectada, né? Às vezes a gente, igual acontece no celular, a gente está na rua, está usando 4G, os dados. Aí chega em casa, esquece, e às vezes o Wi-Fi está no automático, ou senão você entra e está lá utilizando tudo, mas você está no 4G. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que ver se a nossa conexão está forte, está fraca, porque dependendo da distância que você toma também, o sinal vai caindo. Então, em determinado momento, Adão e Eva, né, Sansão, perderam essa conexão. E às vezes a conexão cai e não volta mais. E foi como aconteceu aqui com Sansão. E também a gente pode colocar outro personagem, Judas Iscariote. Uma pessoa mais assim, que em tese, nós olhando de fora, poderia falar assim, esse não pode cair. Porque ele era um dos 12, né? Ele foi um dos primeiros que beberam da fonte, podemos dizer assim, do ministério de Jesus. Mas a gente vê pelos relatos bíblicos que o coração de Judas não estava lá, infelizmente. Porque a gente vê em relatos, mais precisamente no livro de Mateus, que lá eles dão um pouco mais de informações sobre Judas. Ele falava que ele roubava a arrecadação, né? E durante a ceia, Jesus avisou, faça o que você tiver que fazer, né? E naquele momento, o próprio Espírito, a Bíblia fala, o Espírito de Satanás se apossou de Judas. E a gente sabe a história. Vendeu por 30 moedas de prata, Jesus, né, traiu,
E posteriormente, né, sentindo o peso da culpa, o peso do vírus, pecado, né, ele acabou se matando. Então, você que é da área de informática vai poder dizer com mais veemência. Às vezes, a gente está mexendo no nosso computador, no celular, às vezes a gente coloca muita informação dentro do celular, ou navega por sites tendenciosos, maliciosos, ou sites perigosos, que aí nos infectam, né? E aí pode corromper a nossa máquina, e aí tem duas alternativas, formatação ou não tem recuperação, né? Sim. Acerca disso nós devemos ficar bem espertos, né? Nós sabemos que uma vez que nós deixamos, né, ser infectado, seja por um vírus ou seja por um arquivo, né, malicioso, nós sabemos que corre esse risco de destruição daquilo que havia armazenado também. Às vezes você pode estar ali, ele entra, ele vai destruindo todos os seus arquivos a ponto depois talvez de não dar nem tempo de você conseguir recuperá-lo ou até mesmo destruir totalmente. Acerca também de um pouco, né, do que eu trabalho, eu vejo assim, a questão da desconexão, Arnon. Às vezes eu recebo um chamado e a máquina em si, né, o computador, ele não está nem ligando. E as pessoas ligam apavorada. Aí quando chego lá, às vezes é o cabo que o pessoal da limpeza às vezes passou, tirou da tomada e não está chegando energia. E acaba por ficar desconectado e acaba pelas pessoas ficarem apavoradas. Então nós devemos de estar sempre atento, né? Estar conectado, sempre vendo que tem de haver as conexões mais básicas para poder se alcançar essas grandes conexões. E nós trazendo, né, para a vida espiritual também. Nós devemos de estar em todos os sentidos conectado. Desde, num primeiro momento, sempre, né, analisar a questão da energia. Depois nós temos de ver essa questão da proteção, jamais deixar com que outras coisas venham a entrar dentro desse sistema. E também sempre conferir a internet, né, como você mesmo diz, porque uma vez desconectado o Wi-Fi, se você esquece, né, de fazer essa troca, se o celular não faz essa troca, se você chega em casa, está conectado no seu 4G e assiste aí porventura um vídeo, né? Logo é perigoso você perder todo o seu pacote, achando que estava conectado numa coisa e não estava. Então a importância de saber com quem que nós estamos conectados, né? Sim. E para finalizar esse bloco desconectados, fica o aviso, né? Fica o lembrete, né? Se você acha que sua máquina, né? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, está aí meio defeituoso, está dando mensagem de alerta, às vezes é o antivírus te alertando. O antivírus cristão é o Espírito Santo, aquele que convence a gente de todo o pecado, né? E temos que tomar cuidado mesmo em reconhecer, porque às vezes a nossa máquina, agora, nossa máquina espiritual, que é o nosso corpo, pode não ter recuperação, que foi o caso aqui para finalizar de Sansão. Sansão, após várias tentativas de Dalila, de descobrir o segredo da sua força, ele acabou revelou que a força dele vinha do cabelo. E aí foram lá, cortaram. Quando Sansão acordou, ele achava que ainda estava com toda aquela força, mas era tarde. O cabelo havia sido cortado, mas a gente sabe que o cabelo era apenas uma simbologia da ligação entre Sansão e Deus, Sansão e o Espírito, Sansão e Jesus Cristo, ou seja, a pessoa da Trindade divina. A partir do momento, a Bíblia fala que o cabelo de Sansão foi cortado, o Espírito de Deus já não habitava. Só que até então ele não sabia. E aí quando ele foi tentar usar sua força, ele foi dominado, foi preso, e o fim dele foi muito trágico, né? Juízes 16, 20 a 21, para a gente encerrar aqui, diz: Sansão foi derrotado, arrancaram os olhos, e ele foi levado pelos filisteus para Gaza, onde foi colocado em uma roda de moinho para morrer. Então a gente vê, né, Lucas? Uma pessoa que foi designada, né? Uma pessoa especial que estaria para cumprir a libertação do povo das mãos de Filisteu. Num primeiro momento ele praticamente se aliou aos filisteus e
Posteriormente, ele quis caminhar com as próprias pernas, aí ele caiu e morreu, né, nas mãos do filisteu. Então, para a gente encerrar, fica o alerta, né? Confira a sua máquina, vê se o antivírus está ativado e caso você não saiba mexer, tem algum problema, procure um técnico. No caso de bens materiais, computador, notebook, procure um especialista. Desde já fazendo merchan aqui com o Lucas. Mas se for o seu corpo espiritual, Bíblia Sagrada, oração e orientação do Espírito Santo. Amém? Fiquem ligados aí, voltamos no próximo bloco com o tema Reconectados. Estamos de volta com mais um bloco, agora tratando do tema Reconectado. Nós vamos estar dando atenção a esse tema que é bastante importante. Quando há uma perca de conexão, nós devemos de encontrar um meio para reconectar. Para os profissionais aí de TI, acredito que eles vão se identificar muito. Quando você tem uma rede toda conectada, quando nós chegamos para mexer e ela está aí com algum probleminha ou por algum motivo ela se desconectou, geralmente é mais difícil de mexer do que quando você pega para fazer essa rede do zero. Porque você tem que, às vezes você não conhece, né, o ambiente de rede que você está mexendo, e aí é meio complicado para você encontrar como está feito aquela rede. E aí quando há essa desconexão, a gente fica meio preocupado, porque é algo que tem que ser trabalhado com bastante atenção. E nós vamos trazer para a Bíblia, né, para alguns personagens que teve esse vínculo, né, cortado. Assim como muitas das vezes, né, é fácil de resolver um problema de reconexão, às vezes a gente desliga todos os nossos aparelhos, modem e roteadores, e logo em seguida a conexão já volta. Quando é assim, é facinho, né? Às vezes é um cabo que está desconectado, a comunicação entre modem e roteador, você vai lá e conecta. Mas às vezes a reconexão pode ser difícil, assim como foi no caso de Jonas. Nós vamos ver, né, que Jonas ele tinha um chamado da parte do Senhor e ele acaba num momento da sua vida, né, uma pessoa que já conhecia o Senhor, que ele tinha algo a realizar na terra e ele acaba sendo, de certa forma, né, desconectado, e posteriormente nós vamos ver que há uma reconexão. Gostaria de que você pudesse aí dar uma... No caso dessa reconexão, é inegável, né? Geralmente acontece muito. Até às vezes nós já perdemos em algum determinado momento a conexão e posteriormente fomos reconectados. Mas isso também é perigoso. Esse período onde você fica, podemos dizer assim, offline, pode acontecer muita coisa. E tem um irmão que eu conheço, que ele tem uma frase que diz assim: não queira ser tratado por Deus, porque dói. E muitas das vezes deixa sequelas e marcas para você lembrar onde você caiu. Posteriormente, dentro desse tema, tem um versículo que trata sobre isso. Mas focando aqui em Jonas, como o Lucas disse, ele foi chamado por Deus para pregar em Nínive, né? Porque a vontade de Deus era destruir aquela cidade. Porque, como sabemos, era uma cidade pecaminosa, idólatra, enfim, praticava todo e qualquer tipo de iniquidade. Porém, Jonas, por um lado, temendo o povo, né, que era inimigo, né, do povo de Deus, e também às vezes com certo tipo de, podemos dizer assim, de raiva, né, de raiva, porque os ninivitas eram inimigos, né. Então, o que Jonas fez? Fugiu, pegou um barco e falou: vou me refugiar para Tarso. Mas aí que mora o perigo. Quando você se desconecta de Deus, desconecta da sua conexão, você fica sem cobertura. Sua rede, seu sinal não pega, fica fraco. E Jonas, não sei o que ele pensou, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. Então, ele deve ter pensado assim, ele desconectou, sem conexão, e falou: vou pegar um barco, que lá eu vou fugir de Deus.
mas ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares. E a gente sabe o que aconteceu nesse meio período offline, né? Foi meio turbulento. Ele tentou se desconectar, né? Só que nós, quando nós estamos próximos, né, do nosso Senhor Jesus, ele dá um jeito de achar todas as formas para tentar nos reconectar. E nós sabemos que Deus, ele tinha um propósito, né, para fazer a reconexão entre ele e também Jonas. Nós vamos ver que nesse período, né, offline aí, difícil, ele ficou meio complicado, né? Dentro da barriga de um grande peixe, teve aí 3 dias, né, como diz a palavra, 3 dias e 3 noites, para tentar aí consertar, né, aonde estava errado, para poder se reconectar, fazer a vontade de Deus, né? Nós vimos que ele sofreu bastante, porque eu fico imaginando, né, como que deve ser difícil uma pessoa, né, dentro da barriga de um animal, e acredito que Deus, ele usa, né, essas formas, ele faz diversas formas para poder nos reconectar, para que nós possamos desenvolver a obra dele. E fora isso, às vezes na nossa desconexão, nesse período que a gente fica offline, o ser humano tem uma característica muito peculiar. A gente fala que às vezes ele não quer ir sozinho, né? Ele quer arrastar outras pessoas. Antes desse fato do peixe, teve a questão da tempestade. Como ele pegou um barco, ele estava indo para Tarsis, só que nesse barco tinha outras pessoas, que eram pescadores, né? E ele foi até o porão, relaxadão. A Bíblia fala que ele estava num sono profundo. Enquanto isso, começou uma grande tempestade. Ali ele estava sossegado, achando que estava sossegado. Ele estava sossegado, só que, direto ou indiretamente, o seu pecado, a sua desconexão, estavam levando outras pessoas consigo. É aquela velha história, né? Às vezes a gente vê muito no mundo, a pessoa fica com raiva de uma pessoa, ou por algo, ela não quer ir sozinho, ela quer ter um pretexto para levar outras pessoas juntas, né? E a gente vê isso em diversas áreas da nossa vida, emprego, na família, em outros casos. E Jonas estava lá tranquilo, enquanto isso, o bicho pegando lá fora, podemos dizer assim, na tempestade. A Bíblia fala que os pescadores começaram a invocar os seus deuses, outros deuses e nada. E aí desceram no porão, estava Jonas. E eles, talvez incrédulos, né, com a situação, ele dormindo, falou: invoca o seu Deus. E nessa hora, deu um start, né? Jonas falou: eu sigo Deus Todo-Poderoso e tudo isso está acontecendo é por minha causa. Me jogue ao mar. E aí a tempestade passou. Então a gente vê que Jonas estava offline nesse momento, mas por outro lado ele teve a hombridade de reconhecer o seu erro. Reconhecer onde errou, para poder ele, entre aspas, né, podemos assim, pagar pelo seu erro, porque a gente sabe, pecado e tudo que a gente faz tem suas consequências, seja para o bem ou para o mal, como nós tratamos em Sansão. Sansão, ele não reconheceu o seu erro, morreu. Talvez se Jonas desse um migué lá e falava: não sei o que está acontecendo não, meu Deus, inventasse um Deus lá, talvez ele pereceria e os outros que estavam com ele também poderiam perecer por conta do pecado de Jonas. Então, a gente tem que tomar cuidado. E posteriormente, como você disse, né? Foi jogado ao mar, a tempestade parou, só que aí vem o grande peixe, né? Além dele ter que se reconciliar com Deus, acredito que quando a pessoa, né, na maioria das vezes, quando ela se encontra numa situação adversa, quando ela não tem a quem clamar, porque acredito que ali só tinha mesmo, a esperança dele tinha de ser em Deus. A gente vê que ele fica aqueles dias dentro, né, da barriga do peixe, mas que depois Deus, ele consegue, né, acredito eu que Deus consegue indicar ele novamente na onde ele deveria ir através desse peixe, né, leva ele no lugar correto do qual ele tinha de fazer a obra. E o que muitas das vezes é assim, né, Deus manda fazer de uma forma e nós, como os filhos teimosos, muitas das vezes queremos ir pelos nossos próprios caminhos. Nós vamos ver que
quando ele chega, né, na cidade do qual Deus tinha proposto para ele, né, a cidade de Nínive, há uma grande obra da parte do Senhor, e nós vimos que houve grande conversão, né, nesse lugar, e o Senhor se alegrou e perdoou, né, o pecado e se agradou daquilo que foi feito. Às vezes a gente fala, né, Deus escreve por linhas tortas. Não, as linhas de Deus são sempre certas. Nós que entortamos tudo, né? Para quem não conhece, tem um livro muito interessante, que é de um pastor da nossa igreja, o pastor Abimael Canto Melo, que ele tem um livro muito interessante sobre isso, Brincando de Pecar. E um outro exemplo que nós podemos dar aqui, fazendo esse link com Jonas, é Pedro. Pedro também como era Judas, foi um dos primeiros a beber a fonte, né? Beberam direto da fonte, Jesus Cristo, né? O maior pregador, o maior missionário, maior tudo na Bíblia. E Pedro era inconstante, podemos dizer assim. É igual a internet, né? Às vezes a gente está mexendo, caiu, volta. E tem vários momentos que a gente vê que essa conexão dá uma caída, dá uma oscilada. Um primeiro exemplo é quando, após a multiplicação lá dos peixes e pães, os discípulos estão em alto mar e vê uma sombra lá e ficaram atemorizados, né? E aterrorizados. E Pedro, podemos dizer assim, que também era curioso, né? Viu lá, conversou com aquele pseudo-fantasma. Se você tem fé, vem para cá, Pedro. E Pedro começou a andar. Quando ele perdeu o foco, que era Jesus Cristo, ele começou a afundar. E aí a gente vê que ele teve medo, né? E é o que acontece com nós, né? Nós estamos suscetíveis a isso. Às vezes a gente perde um pouco o foco, dá aquela bambeada, mas volta. E a conexão, né? Às vezes dá aquela... Vem um tempo meio de chuva, né? Aqui no interior, pelo menos, né? Quando vem um vento meio forte, costuma derrubar as conexões. Eu vejo Pedro, então, como uma conexão antiga, que era aquela conexão de escada. Eu não cheguei usar tanto, nem fazer serviço com aquele tipo de conexão, mas o pessoal que usou, né, relatava que era uma dificuldade para conectar, e quando conectava ainda ficava sempre oscilando. A Sky é assim, deu um vento lá na ponta do estado, já começa a parar. Já desconecta. E nós devemos de estar atentos, né? Porque nós vamos ver que posteriormente também Pedro, né, ele vai negar ao nosso Senhor, ele é desconectado de certa forma, né? Ele acredito que dentro dele ele vê esse motivo. Fora isso, antes ele também já tinha cortado a orelha lá do guarda que foi prender Jesus, Malco, sim, né? Se não é sim. Jesus para entrar na causa, aí ele também perdeu a conexão, porque senão ele ia matar o homem. Já demonstrando, né, que ele poderia, né, como um ser humano comum, não, irmãos, fazendo também algo contra Pedro, pelo contrário, às vezes olhando até para dentro de mim, né, vejo ser dessa forma também como ser humano. Esses exemplos são para nós, né? São para nós, mas nós vamos ver que ele depois, né, nós vamos ver que também há uma reconexão também da parte dele, e que é maravilhoso, né, porque posteriormente ele vai realizar obras que nós sabemos que é da parte do nosso Senhor. Então, a gente, como se abordou, Jesus já tinha avisado durante a ceia, né, a última ceia, que ele trairia Jesus, né? E ele falou, não, onde, né? Nosso homem carnal acha que, como dissemos no bloco anterior, autossuficiência, né? E ele, do lado do mestre, né? Falar, não, nunca, né? E ele já tinha tido um mini conflito com Jesus na questão do lava-pés. Jesus foi lavar os pés de Pedro e ele falou, não, senhor, não. Aí Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí entra aquela questão do exagero de Pedro. Não somente os pés, mas a cabeça, as mãos, tudo, né? Meu corpo inteiro. Então a gente vê que Pedro, apesar de estar andando com Jesus, ser um discípulo, ele tinha aqueles momentos que dava aquela oscilação, né? E eu acredito que a perda da conexão realmente foi quando ele negou Jesus.
que aí a Bíblia fala que realmente ele se entristeceu, né? Sim, eu acredito que quando ele nega ao Senhor Jesus, aí não é nem só um problema na rede, né? Eu acredito que é um problema mesmo de energia, ele perde a conexão total mesmo, né? Um desligamento. Claro que teve solução. Nós sabemos que, em todo caso também, quando nós estamos perto de Jesus, né? Por mais que porque nesse caso foi uma desconexão total, né? Ele falar que não, menos eu não vou negar. Então, eu não negaria. E acaba acontecendo sim. com ele. Depois há, posteriormente, aquele encontro, né? Jesus já ressurreto, volta, né, a chamá-lo. Então, acredito eu que ele demonstra também naquele encontro já um sinal de desconexão, quando ele está lá naquele rio, né? E ele já está, de certa forma, vestido como antes, né, de ter tido aquele contato com Jesus. Ele já está à vontade, né? Acredito eu, que dá uma demonstração de desconexão. Então, já chegando ao final desse bloco, a gente vê que o importante, né, trazendo para os nossos dias, a gente fala que tem pessoas com a formação naquela devida profissão, naquele determinado serviço. E Jesus, quando ressuscitou, ele deu a ordem, ide, pregai, fazei discípulos, mas antes de tudo isso ele deu a ordem: ficai em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Jesus estava dizendo que ele teria que subir aos céus, porque senão o Consolador não viria, o Consolador Espírito Santo. Então, a gente vê que a chave de Pedro, a conexão voltou, né, a dar aquele sinal, tipo aqueles marcador de vida, começou aqui, pi, pi, porque ele atendeu o chamado de Jesus, ele ficou em Jerusalém. E a gente vê que a conexão dele veio à tona mesmo quando eles foram revestidos do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Podemos dizer que ele trocou a conexão dele, né, de escada. Ele falou: não, agora eu vou dar uma investida, vou colocar uma banda larga. Já mandou passar as fibras, deixou tudo bem alinhado. Nós vimos que o Espírito Santo de Deus reconectou, né, ele. Ele foi cheio do Espírito e ele se reconectou. E isso para os nossos dias também, irmão. Se às vezes nós estamos meio oscilando, né, nós devemos de ter esse contato maior, né, de reconexão. Essa reconexão só vem através de reconhecimento de culpa, de erro do qual temos, reconhecendo, né, a Cristo, que somos pecadores, falhos, e pedindo a misericórdia dele, né, o perdão, e se entregando a ele novamente. Aí há uma reconexão. Sim. Errar, nós vamos errar. Em algum momento da vida, a gente tem que saber reconhecer o nosso erro, né, saber de onde caímos e continuar, né? Porque a nossa formação, o nosso nascimento já é no pecado, dentro do pecado. E a gente viu, depois que Pedro e os outros apóstolos foram revestidos do poder de Deus, tem uma passagem, né, que eles são presos, são levados perante o Sinédrio, e a Bíblia fala que Pedro, e especialmente João, eles falavam de Jesus Cristo não mais com medo, não mais com vergonha, mas com ousadia e intrepidez. Então você vê que a chave de Pedro tinha mudado. Tinha um Pedro antes da descida do Espírito Santo e outro depois da descida do Espírito Santo. E para nós finalizarmos, tem dois fatos curiosos, né? O primeiro, que Pedro foi um grande pregador, isso é inegável, né? Cumpriu o chamado de Jesus Cristo, e um sinal que ele tinha realmente conectado, não havia necessidade, mas ele pediu, quando foi morto, que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, para deixar aí, finalizando o nosso tópico, né, tem uma passagem em Apocalipse que trata sobre isso, né, Lucas? Quando Jesus escreveu as 7 cartas para as igrejas da Ásia, uma foi para Éfeso, para a igreja de Éfeso. E lá em Apocalipse 2, do 1 ao 5, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: ao anjo da igreja Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova o que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, aí vem a observação, e é importante para nós, e como foi para Pedro, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as minhas obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então a gente vê, né, Lucas? Sansão não se arrependeu, não reconheceu o seu erro, não voltou ao primeiro amor. Pedro, ao contrário. Jonas também, reconhecer o seu erro, apesar que Jonas lá no final também ficou meio bravinho com Deus, só que a gente não sabe qual foi o final da história, né? Mas no caso de Pedro, ele reconheceu, viu onde errou, caiu, se consertou e foi um grande pregador, né? Isso. Foi, de certa forma, um grande exemplo, né, de reconexão. Que nós possamos estar assim, né, vendo esses exemplos e tomando para nossas vidas, né? Mesmo que se nós estivermos, de certa forma, nos desconectando aos poucos, por algum motivo, acredito que nós, através dessa conversa, já conseguimos perceber que é através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos, né, a possibilidade de nos reintegrar, né, reconectar novamente com as coisas do nosso Senhor. Se podemos dar uma dica para mim, para você, para todos nós que estamos assistindo, se você vê que a sua conexão está oscilando, procure aquele que pode ajudar. Né? No nosso caso, a Bíblia Sagrada, através da oração, através do Espírito Santo, que está sempre nos alertando, porque o Espírito Santo é que ele convence nós do nosso pecado. Então, assim que entra um vírus ou algo errado, ele já sobe a janelinha lá, vírus detectado, vírus bloqueado, enfim. Procure aquele que pode te ajudar, procure o TI, e o maior TI de todos é Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor e voltamos logo em seguida com o último bloco, com o tema Conectados. Chegamos ao nosso último bloco, fique aí conosco, estamos quase encerrando, mas iremos tratar agora de conexão. Já tratamos desconectados, reconectados e agora conectados, né? Lucas, talvez essa palavra conectados nós podemos usar, a pessoa pode falar assim, eu nasci na igreja, então eu já nasci conectado, mas não necessariamente. A gente tem muitos casos, né, de pessoas que nasceram fora da igreja, conheceram a palavra do Senhor, se converteram, batizaram e a partir daí se conectaram. Um exemplo grande, né, que podemos dizer assim, de conexão, foi o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão, antes da sua conexão era Saulo, né? Saulo era uma pessoa muito temida pelos cristãos da época, né? Porque ele perseguia e mandava matar aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Na verdade, o problema dele não era com os cristãos. Na verdade, o problema dele era com os seguidores de Jesus Cristo. Porque a gente, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lendo alguns personagens, alguns livros teológicos, eles dizem que Saulo, posteriormente Paulo, ele tinha uma linhagem, tinha a linhagem de Davi, e ele acreditava nas leis, só que o grande ponto e a questão dele é que ele achava que os cristãos que tinham ouvido da palavra de Jesus Cristo estavam seguindo uma outra doutrina, uma outra linhagem de pensamento, porque ele achava que os cristãos da época estavam parando de seguir a lei mosaica. Então ele combatia isso fielmente. A gente sabe que a visão dele estava errada e distorcida, né? E que a vinda de Jesus estava destruindo o judaísmo. Então, às vezes a gente fala, Paulo era contra todos os cristãos? Não. Ele era especificamente contra aquelas pessoas que realmente tinham se convertido através de Jesus Cristo. Porque a gente sabe, tinha os fariseus, tinha outras pessoas que esses ele não incomodava, né?
Porque, por um lado, eles seguiam a mesma, podemos dizer assim, a mesma linha de raciocínio de até então Paulo. Então, Paulo era um grande perseguidor daqueles que tinham sido convertidos através do Evangelho de Jesus Cristo. Acerca de conexão, fazendo um paralelo também, eu vejo aqui na nossa cidade do interior que até meados dos anos de 2005, 2006, era comum falar, ó, em tal lugar chegou a internet, tem lugar que ainda não chegou, ainda não tem como conectar porque ainda não chegou em determinados bairros, bairros rurais, não chegava, né, essa internet, e acabava com que aquela população que habitava, né, naquele bairro rural acabava por não ter ainda esse acesso. Nós vamos ver, né, um dos exemplos aí que na vida, né, de Paulo, de todos, né, em si, quando Jesus ele chega, né, naquele lugar, começa a haver uma conexão, né, abrir um leque de possibilidades. Eles começam de certa forma a conectar essas pessoas através dos seus ensinamentos, através do seu modo de vida, através de exemplos práticos mesmo, né? Nós vamos ver a importância de estarmos próximo de lugares aonde já estão conectados, a importância de nós estarmos perto dos grandes centros, né? Acredito que eu estou falando aqui em 2005, talvez uma pessoa que estivesse assistindo mora numa cidade grande, já tinha sido conectado dessa forma há muitos anos. Uma curiosidade, esse negócio de transmissão ao vivo aqui no interior e também na nossa igreja, né, é recente, mas lá na capital, Vila Medeiros, Vila Maria, que são igrejas grandes, né, nossa, e Apes, eles já tinham esse trabalho de transmissão de culto, de transmissão de programação. É aquela, né, às vezes a gente não está perto, né, daquele que é a central, aquele que é o coração da coisa, né? E transportando aqui para Saulo estava totalmente disperso, mas a gente vê que a caminho de Damasco, podemos dizer assim que ele caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo porque estava a caminho de Damasco, o resplendor de Deus, né? Uma grande e forte luz apareceu para ele caiu. E Deus faz aquela indagação: Saulo, Saulo, por que me persegues? Acho que aí é o momento principal, né, da conexão. Acho que aí ele começa, rapaz. Para você ver, né, como nós humanos somos. Carnalmente, às vezes nós somos fortes, né, podemos dizer, os machão. Paulo era muito temido naquela época, porque ele mandava matar, ele cumpria as ordens, né? E aí, quando ouve a voz de Deus, por isso a gente fala, a presença de Deus a gente não consegue suportar, é muito grandioso. Moisés também, quando conversou face a face com Deus, ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia, né, a glória de Deus. E aí a gente vê logo em seguida que Paulo, com medo, fala aqui, tremendo e atônito, né? Então ele assustou e ainda indagou: quem é você? Quem é essa voz, né? Quem é, Senhor? Aí Deus se apresenta, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues, duro para ti recalcitar contra os aguilhões. Aí ele, Atos 9:6 diz: e ele tremendo e atônito diz: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, né? Que exemplo, né? Nós citamos aqui a questão do conectado, mas nós vimos, né? Muitas das vezes Deus, Ele quer falar conosco de alguma forma. Se nós continuarmos a querer atrapalhar a obra dEle, perseguir, fazer diversas coisas como Saulo, né, fazia, talvez Ele tende a usar alguns meios para conversão e conexão total mesmo, né, dessa pessoa. Aqui é uma opinião minha, né? Posso estar errado, mas talvez se fosse outra pessoa, se não ser Deus, talvez ele não teria se convertido, né? Posso estar minha ideia errada, porque Paulo já tinha, durante essa época toda, né, de serviços, né, de perseguição, ele encontrou muitas pessoas que seguiam essa mesma doutrina, esse mesmo dogma, só que ele estava cego, tanto carnalmente e principalmente espiritualmente. Tanto é que
ele foi levado, a Bíblia fala por varões, porque ele não estava enxergando nada. E aí Deus aparece a Ananias, um discípulo. E é muito engraçado, eu falo assim com respeito, claro, essa conversa com Ananias. Porque Paulo era temido. Quando ouviu a voz de Deus, ele ficou tremendo e atônito, ou seja, com medo, perplexo, né? Ou seja, quando você leva aquele susto e fica sem reação. E aí, levou ele para a cidade e Deus aparece para Ananias, né? E aí, a Bíblia diz, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, você vê que ele já estava conectado, né? Não teve problema, já se colocou à disposição. E aí, para terminar, diz assim, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí Ananias, eu acho que ficou com medo, né? Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E terminando, né, essa parte aqui, Ananias foi, orou, e logo em seguida as escamas, né, dos olhos de Saulo, que posteriormente se transformou em Paulo, se abriram. E aí ele não parou mais, né? Momento perfeito de conexão, aí né? Conectou. Aí sim ele começou a se conectar, né? Ele conectou-se mesmo. É importante para nossas vidas também analisarmos esses exemplos, né? Tem pessoas que às vezes olham para dentro de si e acham que não tem mais jeito, não tem mais solução, que Jesus talvez não pode perdoar. Pelo contrário, além de perdoar, né, as obras que você fez até contra ele, e além do mais, ainda ele pode te capacitar para você se tornar um anunciante da palavra do Senhor, uma pessoa querida, né, no meio dele, pode estar juntamente com ele. Então nós devemos de estar analisando essa conexão, nós temos de estar totalmente conectados, né, com o nosso Senhor. Se você porventura perdeu, né, essa conexão de alguma forma também, ou nunca foi conectado, né, hoje você tem a oportunidade de estar falando com o nosso Senhor, você tem a oportunidade de fazer assim como os personagens do qual citamos, conectar-se com o nosso Senhor. E nós temos um modelo de conexão perfeita, né, Arnon, também, ainda nesse bloco, né? Não sei se eu já posso começar assim destacando, mas eu acredito que Jesus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, é um modelo de conexão perfeita. Eu acredito que se fosse para descrever, né, uma conexão, acredito que Pai, Filho e Espírito Santo. Como foi trabalhado, né, uns temas anteriores nas lições, nós vimos como que funciona, né? Sendo três, são um, a ponto de estarem conectados tão perfeitamente que se tornam um, sendo três, se tornam um único Deus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se você não for por Jesus, você não vai por mais ninguém, né? Porque a nossa força não está em nós mesmos. Sansão achava, num determinado momento, que estava nele. Caiu e não conseguiu voltar. Judas também. Jonas tentou fazer carreira solo, não conseguiu. Pedro titubeou, voltou. E aqui, Paulo a gente vê, né, fazendo um paralelo ainda, que ele foi e não titubeou mais, né? Eu, assim, ao meu modo de ver e um gosto especial, depois de Jesus Cristo, eu considero Paulo o maior pregador, o maior missionário. E, evidentemente, foi o maior plantador de igrejas, né? E, então, a gente denota que Paulo conectou e teve, né, os seus percalços, né, de perseguidor, passou a ser perseguido. E a história a gente sabe o que foi, né? E o mais engraçado é que a partir do momento que você é conectado, você cria uma identificação, porque em um determinado momento, em Atos, salvo engano, 19, lá no capítulo, Paulo está fazendo uma viagem para a igreja de Éfeso, né?
E lá na cidade tinha pessoas, né, possessas, né? E tinha uns irmãos lá que davam de serem exorcistas, né? E levantavam no nome de qualquer um lá e eles tentavam exorcizar o demônio, tirar lá. E num determinado momento, Paulo, vendo aquela cena, chegou perto e eles, eu acho que quiseram se mostrar, né? O espírito maligno pegou o pessoal lá e ainda meteu a bronca, né? Diz assim: porém o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, vós quem sois? Então você viu que a conexão de Paulo está forte. Por quê? Às vezes a gente brinca, né? Igual aqui, usando máscara agora. A gente passa na rua, você pode conhecer a pessoa não te conhece. Imagina os espíritos malignos conheciam Paulo. Se conhecia ele, né? É porque ele tinha grande peso, acredito, na esfera espiritual, né? Acredito que eles já sabiam do que se tratava. Alguém enviado mesmo, da parte de Deus, para fazer a obra sobre a face da terra. Dá-se a entender que a conexão era tão grande com Jesus forte, que eles citaram, né, que eles conheciam Jesus e também sabiam quem era Paulo. Porque a gente vê que essa questão, porque a gente acha que os demônios, o próprio diabo, né, a estrutura deles é desorganizada, mas nós já ouvimos diversas palavras, diversas mensagens, palestras que o reino deles também são organizados. A gente acha que é uma bagunça só, mas não. Tem hierarquia, tem uma organização. Então, para eles conhecerem Paulo, né, e não conhecer aquelas pessoas que em tese praticavam mal, e eles falam assim: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, e vocês, quem são? É de extrema importância, né, de estarmos conectados também. Trazendo para essa situação, Arnon, nos dias de hoje é importante nós estarmos conectados também com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que ainda os espíritos malignos e a maldade ainda existem no mundo. E às vezes podemos ser colocados em situações complicadas, mas a importância de estar conectado, assim como Paulo estava, é essa, né? Que na hora que nós chegarmos a realizar determinada obra, não é nossa. O Espírito Santo do Senhor, ele já vai na frente. Eu acredito que aí nesse caso eles já sabiam que estava Paulo ali, mas eu acredito que eles, olhando bem a fundo, ele já não via somente a figura dele, via mesmo uma figura revestida de poder. E eu acho que é isso que nos dias atuais eu acredito que é o que nós devemos fazer, né? Estarmos revestidos do poder, buscando uma conexão mesmo perfeita com o Senhor, para quando tivermos em determinada situação, podermos também, através do Espírito Santo de Deus, né, sermos usados através do Espírito para realizar a obra, para a glória de Deus. Né? Então, e o mais importante, né, não basta estar só conectado, você tem que cuidar da sua conexão, dos cabos, da sua própria máquina, às vezes daquela formatada. E Paulo, a gente sabe, antes da sua conversão, não era um capanga aí, podemos dizer assim, qualquer. Ele era muito, mas muito estudioso e bem instruído. Ele estudou com os maiores filósofos da época lá. Tanto é que você pegar certas cartas de Paulo, muitos trechos que ele escreve, se você fazer uma analogia com determinados pensamentos dos filósofos da época, você vai ver que tem uma certa semelhança, né? E um fato também, que ele, mesmo estando conectado com Jesus Cristo, ele não deixava essa conexão oscilar. Por quê? Porque ele estava sempre buscando, sempre conhecendo, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente para, a gente tem um perigo de cair. E logo no final do seu ministério, Paulo escreve a Timóteo, né, e fala: ó, traga-me a capa, traga meus livros, os pergaminhos. Então a gente vê que Paulo estava em constante estudo, né, para não deixar isso oscilar. Ou seja, esse estudo era para ele poder absorver, né, os ensinamentos que ele tinha a aprender, para ele ir se reciclando e para ele também se fortalecendo. Porque o que acontece? Às vezes a gente compra uma máquina muito potente, só que a gente não dá manutenção. Aí vai, quebra aqui, quebra ali, quebra lá, e posteriormente não tem mais conserto, né? Não tem mais o que fazer, perde a máquina. Então Paulo, a gente vê que tomava esse cuidado. E
você disse muito bem, Jesus, a nossa conexão é Jesus. Ele veio, morreu por nós, porque até então nós não tínhamos livre acesso. Nosso modelo de conexão para a época era uma vez ao ano, você oferecia um sacrifício, levava até o templo, né, o lugar especificado, e você não poderia passar além do véu. Quem poderia passar era apenas o sumo sacerdote, né? Eles eram as únicas pessoas autorizadas, porque segundo os estudiosos de teologia, fala, se alguém fora desse circuito, desse círculo, passasse lá, era fulminado, por conta da presença tão grandiosa e poderosa de Deus. Então a gente vê que a partir do momento que Jesus veio, o modelo em excelência, veio, morreu na cruz pelo nosso pecado, aquele momento onde o véu se rasga, né, o véu do tempo se rasga, é a partir do momento que a nossa conexão com Deus foi restabelecida, né? Foi onde nós começamos a ter novamente livre acesso ao Pai. Nós tivemos uma conexão restaurada, né? Sim. Uma vez perdidos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando Ele se doa, né, em favor de todos os seres humanos, Ele também leva sobre si tudo, né? Ele renova essa conexão. Dor, doença, pecado, Ele deixa uma conexão perfeita, né? Uma conexão limpa. Ele reconecta a todos, né? Hebreus fala, né? Por meio do novo e vivo caminho, né? É verdade. Eu acredito que é um modelo de conexão perfeita mesmo. Não tem outra explicação. É o motivo, ele é perfeito em tudo. O modo de agir, de pensar, de viver, de nos instruir, de abrir espaço para que nós entrássemos na rede dele, uma vez que nós somos corpo, né, do nosso Senhor. Ele dá a oportunidade de nós entrarmos e fazermos a nossa parte, né? Às vezes uma manutençãozinha também nós devemos fazer no nosso próprio órgão, nossa própria máquina, né? Para que nós possamos estar sempre conectados mesmo, né? Porque Ele já nos deu esse privilégio. Sim. Bom, em vias gerais é isso, né? E eu gostaria de deixar 3 textos, né, para nós estarmos finalizando esse bloco, que o primeiro é em Salmos 27, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Mateus 18:18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E por fim, particularmente na minha opinião, é um dos textos mais bonitos e talvez um dos mais famosos, né, podemos dizer assim, em cultos, né, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 em diante, quando Paulo escreve a Timóteo, né, a questão lá, traga minha capa, já estou sendo oferecido, e ele diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, esses são os nossos exemplos, né? Desconexão, de reconexão e principalmente de conexão. Como, se você que está aí nos assistindo, você acompanhou o nosso culto sábado passado, nosso irmão William trouxe uma mensagem acerca da maratona, né? Da nossa fé. E ele mesmo disse, né? Às vezes a pessoa começa naquele gás todo e não chega. Às vezes começa devagar, também não chega. A gente tem que ter constância, né? Temos que ter sempre constância para quê? Saber dosar. Porque as oscilações vêm durante o caminho. A gente até passou um vídeo no final que o cara era o cara para ganhar a corrida, só que no meio da corrida ele se lesionou, e ao invés dele parar, desistir, não, mesmo machucado, mesmo cansado, ele continuou rastejando, puxando a perna, ele continuou e chegou. Então assim, fazendo um retrato aí, no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo.
Então, às vezes você vai poder chegar aí cansado na linha de chegada, meio cambaleando, né? Mas é importante chegar e não parar no meio do caminho. E aí a gente vê a questão da constância, porque se a gente for inconstante, a gente pode cair e não voltar. Às vezes a gente sendo constante já pode cair, mas a gente tem a oportunidade de voltar. Então é isso. Esse é um exemplo, esses são os exemplos que nós trazemos para mim, para o Lucas, para todos nós que estamos assistindo. E serve como alerta, né? Para que possamos tentar seguir a nossa carreira, a nossa maratona da melhor forma possível. Nós possamos estar, então, conectados, né? Sempre conectados, atento, né, a tudo também. Nós vimos que, na maioria dos exemplos, nós percebemos que sempre é um momento de fraqueza, um momento que tem alguém tentando fazer de tudo para romper essa conexão. Nós devemos de estar sempre atento à voz do Senhor, atento aos estudos, nessa constância, nessa regularidade, louvando, buscando em oração, jejuando, fazendo a vontade do Senhor. Ou seja, o que vir a nós devemos de realizar para nos mantermos sempre conectados com o nosso Senhor. Amém. E fica, né, o recado, né? Se alguma coisa sair fora, né, der algum problema na máquina, na conexão, chama o chefe do TI, né? O Lucas, alguém aí da sua confiança, e no mundo espiritual principalmente, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e o nosso manual por excelência, a Bíblia. Amém. Vamos louvar ao Senhor e logo mais estaremos orando e encerrando o nosso trabalho dessa manhã.